Bom dia, queridos. Eu quero fazer algumas comunicações e eu vou começar com essa primeira, que é uma novidade. Há cerca de 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de conversar pelo telefone com o pastor Isaac Amorim e sondar a possibilidade de ele vir aqui um domingo pregar, e ele confirmou aquilo que a Julinda já tinha dito, que ele estava ajudando como um pastor interino na igreja em Cambridge, então ele não poderia vir. E eu perguntei para ele: você conhece algum pastor português ou brasileiro, um pastor que fale português, que esteja morando aqui na nossa região? E ele me deu o nome de 2 pastores e me deu o telefone de um deles. Eu então enviei uma mensagem para o pastor Arthur Borges, que é um brasileiro nascido na Bahia e criado em São Paulo, que é filho de portugueses, portanto é cidadão português. O pastor Arthur Borges é o diretor no Canadá daquele ministério chamado Gideões Internacionais. Gideões é um ministério cristão que distribui Bíblias e Novos Testamentos em escolas, universidades, hotéis, prisões, etc. Então, o pastor Arthur Borges estará conosco nesse próximo domingo, dia 30, o último domingo de agosto, e ele vai pregar no nosso culto. É a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, porque as conversas que tenho tido com ele são por telefone. Então, convide os seus amigos para estarem aqui no próximo domingo para conhecermos o pastor Arthur Borges. Quem sabe ele pode nos ajudar em muitas outras vezes. A outra informação que eu queria dar para vocês é que hoje celebramos o aniversário de 40 anos de casamento do Mário e da Sara. A gente só não pôde trazer uma medalha de honra ao mérito para dar para o casal, mas a gente tem muitos motivos para agradecer, e eu penso que especialmente o casal tem muitas razões para agradecer a Deus esses 40 anos de casamento. Depois de 40 anos, eles têm hoje 2 filhos e 2 netos. 2 netos meninos. Qual a idade deles? 6 e 2,5. 6 e 2,5. Então, isso é por enquanto, porque a produção do Matthew ainda não começou, não é? Então, quando a fábrica do Matthew começar a produzir, então naturalmente a família vai crescer. Mas é muito bom ter vocês aqui nesse dia que vocês celebram 40 anos de casamento. Eu gostaria de pedir a vocês que curvassem suas cabeças, e eu vou orar e eu vou agradecer a Deus a bênção do dia de hoje, e de um modo muito especial agradecer a Deus os 40 anos de casamento do Mário e da Sara. Vamos orar? Ó Deus bendito, a Ti pertencem a honra, a glória, o louvor para sempre. Tu és soberano, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és compassivo, Tu és o Deus de amor e de bondade, de infinita misericórdia. Nós te louvamos porque a Tua graça um dia nos alcançou e nós fomos convencidos pelo Teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e o Teu Espírito levou a nossa mente cativa até Jesus, o Teu Filho amado, que se tornou o nosso bendito e eterno Salvador. Nós te louvamos pelo Teu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro que Tu enviaste no mundo para perdoar os nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Deus, estas bênçãos, e nós te louvamos por tudo aquilo que Tu és. Hoje, de um modo especial, nós queremos te agradecer a bênção deste dia
e a oportunidade de te adorarmos em espírito e em verdade aqui neste lugar. Nós te agradecemos de uma forma muito especial os 40 anos de casamento de Mário e de Sara. Ó Deus, ao longo desses anos, por desertos e mares, por montes e vales, o Senhor tem provado a fé deles e aprovado a fé deles. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça derramada na vida deles e pedimos que tu continues a abençoá-los cada vez mais, de tal maneira que o amor de Sara por Mário e o amor de Mário por Sara experimentem renovação permanente. Ó Deus, ouve a nossa oração e aceita o nosso culto, a nossa adoração, porque nós queremos te adorar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor e vamos cantar ao Senhor. Bom é estarmos aqui. Hoje, Jussara está conosco para nos ajudar e vão cantar nos dirigindo Arthur e Paula. Orem pela família do Totti e da Clênia. A Clênia não se sentiu bem durante a semana passada e ela foi ao centro para fazer o teste e então disseram para ela que naquele momento estava muito ocupado, mas que eles iam ligar para ela. Então ela ia fazer o teste na sexta-feira e nós não julgamos que seria prudente a família estar conosco aqui naquele momento, nesse momento. Então, por isso, eles não estão aqui conosco. Orem por Clênia e pela família Ferreira. Vamos louvar ao Senhor. Igreja. Abençoados por Deus,
Adoremos o seu santo
Vamos orar agora, irmãos. Pai amantíssimo dos céus, Senhor, nós te queremos agradecer por mais uma vez nós nos podemos reunir, Senhor, em Teu nome, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, como só Tu és digno. Amém. Pai, nós te queremos agradecer, Senhor, porque Tu estás presente nas nossas vidas, Senhor, dia após dia. E mesmo nos momentos mais tristes e mais difíceis da nossa vida, Pai, nós sabemos que Tu estás presente, Pai. Pai, nós te queremos agradecer, Senhor, porque não há forma de nós nos escondermos de Ti. E sabemos que Tu sempre nos vais encontrar, Senhor, seja onde nós estivermos, Pai. E por isso nós te queremos agradecer por esse amor que Tu tens para connosco. Pai, nós queremos Te agradecer pelo pão nosso de cada dia que Tu nos dás. Queremos Te agradecer pelo trabalho que Tu nos concedes, Pai. E queremos Te agradecer, Senhor, porque apesar desta pandemia, Tu tens cuidado de nós, Pai. E nós temos seguido em frente sabendo que Tu és aquele que nos guia, Senhor, e aquele que nos protege, Pai. Obrigado pela dádiva de salvação que nós temos em Jesus Cristo. Porque é isso que nos consola, é isso que nos anima, Senhor, e é a presença do Espírito em nós que nos guia e que nos conduz. Pai, nós queremos Te agradecer por todas as bênçãos que Tu derramas sobre as nossas vidas, Pai. E queremos pedir que a Tua presença hoje aqui possa ser sentida, Senhor, e que nos possa inspirar e que possa tocar nos nossos corações, para que nós possamos ter forças para prosseguir e termos uma semana abençoada por Ti, Pai. É nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Que abundância, tá? Irmãos, nós vamos ler, se os irmãos trouxeram as suas Bíblias ou se têm os seus telemóveis, vamos ler em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 1 a 7. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 17. Desculpa, irmãos, eu vou buscar os meus óculos. Esta coisa da pessoa ficar mais velha é complicado. Assim está melhor. Ok? Então, 1 Reis 17, 1 a 17, e diz assim a palavra de Deus. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos que lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Até ao 7, irmãos. Seja Deus louvado pela leitura da sua palavra. Amém. Acho que cada um de vocês conhece bem a história do profeta Elias. Eu queria só fazer para você, a título de introdução, um panorama histórico desse momento que Elias está vivendo. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em duas partes. Roboão, filho de Salomão, ele reinava em Jerusalém e manteve a dinastia davídica durante todo o período da monarquia judaica. Jeroboão, no entanto, um jovem trabalhador que se havia rebelado contra Salomão e que havia fugido para o Egito, ele volta do exílio para provocar essa cisão, essa divisão.
ele rebela-se contra Jeroboão, e ele então reúne as 10 tribos, e ele estabelece o reino de Israel, o reino do norte, tendo a cidade de Samaria como sua capital. Esse reino do norte, cuja capital era Samaria, ele se caracterizou por uma sequência de golpes político-militares e uma imensa experiência de traições. Os reinos vão se sucedendo, cada um mais violento e mais vingativo do que o outro. Acabe, o rei de Israel, era filho do rei Omri. Ele está agora ocupando o trono de Israel. E ele se casa com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Nem vou abrir parêntese para falar sobre Jezabel, porque você já sabe que na Bíblia Jezabel é sinônimo de malignidade. O casal Acabe e Jezabel está completamente dedicado à prática da idolatria e da feitiçaria. Não havia justiça, não havia ordem na terra. O culto ao Deus Yahvé estava quase que totalmente desaparecido. As divindades mais populares eram Baal e a sua consorte Axera, adorados como deuses da fertilidade e da prosperidade. Como você bem se lembra, o povo de Israel era um povo pastoril. Eles cuidavam de rebanhos, de diversos tipos de animais. E eles acreditavam que eram Baal e Axera que faziam com que houvesse cada vez mais crias nos seus rebanhos. E aqueles que plantavam cereais acreditavam que eram esse casal de deuses que produzia ou fazia a terra se tornar mais fértil e produzir trigo, cevada em abundância. É nesse contexto que aparece um homem rude da tribo de Gileade, originário da região do leste do Jordão. Seu nome era Elias. Ele era um profeta de Deus e ele tinha uma penosa missão a desempenhar. Deus o convocara para ir ao rei e anunciar a ira de Deus contra o pecado e a decadência moral provocada pelo casal real. Decadência moral e espiritual produzidos pela própria liderança. Elias então é enviado diretamente ao rei Acabe com uma mensagem curta, uma mensagem direta, uma mensagem objetiva. A mensagem era essa: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Essa era a mensagem, só isso. Então, depois de cumprir a sua missão, depois de dar o seu recado, Elias recebe uma ordem de Deus para refugiar-se, para esconder-se. Deus diz para ele assim: retira-te daqui, vai para leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, uma região que Elias já conhecia. Elias então vai para a região de Querite. Lá ele é sustentado a pão e carne por Deus. Cada manhã, cada tarde, os corvos trazem o seu almoço e o seu jantar. Ele bebe água do ribeiro de Querite até o dia em que a palavra de Deus diz: o ribeiro secou.
Essa frase é a frase que eu quero tomar do texto para meditar com você. O ribeiro secou. Você sabe, água é fonte de vida. A vida surgiu da água. Por isso, água é fonte de vida. A gente pode viver sem muita coisa, mas sem água é impossível. O nosso corpo precisa de água para viver. Uma pessoa desidratada morre. Essa frase, o ribeiro secou, ela vai me lembrar duas coisas: quem é Deus e quem eu sou. Primeiro eu queria que você lembrasse a respeito do que o texto diz, diz quem é o Deus que secou o ribeiro. E a gente vai aprender algumas coisas de Deus aqui. Primeiro, Deus é a autoridade suprema sobre todo o universo. Ele domina sobre todas as coisas, inclusive sobre os fenômenos naturais. Chuva, sol, neve, calor, estão debaixo do domínio da autoridade de Deus. Presta bem atenção, a autoridade não é de Acabe, o rei, não é de Jezabel, a rainha. A autoridade não é de Baal e de Axera, deuses que não são deuses de verdade. Quem está no comando supremo, soberano do universo, é o Senhor Deus Yahvé. Quando você experimenta momentos de felicidade, que você tem almoço, jantar, água para beber, maravilha, que beleza, mas e quando o ribeiro seca? E quando você começa a experimentar sede, necessidade, você também está firme na sua convicção de que quem domina é o Senhor? Ele é o soberano Rei do universo, ele controla soberanamente todas as coisas, todas as pessoas e até as circunstâncias. Lembre-se sempre disso. O ribeiro secou, Deus governa a história. A outra coisa que a gente aprende de Deus nessa frase, nesse texto, é que Deus é fonte da vida. Deus é a fonte da vida. É Ele que faz a semente brotar. É Ele que criou as plantas e os animais. A colheita e prosperidade acontecem segundo a vontade de Deus. A vida humana existe porque e até quando Deus quer. Fora de Deus, só existe morte e destruição. Veja bem uma coisa. Acho que você já tem passado nesses meses todos, desde fevereiro, março, você tem experimentado a triste realidade de receber a notícia do falecimento de alguém querido por causa da Covid-19. Eu tenho participado de um grupo de pastores brasileiros no WhatsApp. Pastores de Portugal, pastores dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil e do Paraguai. Pastores espalhados pelas Américas e Europa. E mesmo no nosso grupo de pastores, nós tivemos colegas que sofreram tremendamente. Ontem eu recebi uma notícia que eu vibrei de alegria. Um dos nossos colegas que faz parte do grupo estava internado num hospital em Salvador, na Bahia. Ele estava lutando pela sua vida. A sua esposa mandou uma mensagem através do celular dele para o grupo,
contando o relato, porque ela não podia fazer antes. É que ontem ele teve alta do hospital, ele foi para casa. Ela não podia, durante o tempo da sua internação, contar a gravidade do problema, porque ele estava consciente e ele tinha acesso ao seu celular no hospital. Ele podia ler as mensagens do grupo, então ela não podia contar. Ela só falou para alguns familiares e alguns colegas pastores mais próximos. Erivaldo é um milagre, porque ele estava morto na UTI e reviveu. Mas e aquelas pessoas que morreram? Algumas jovens, algumas que nós olhamos e recebemos a notícia e ficamos estarrecidos e dizemos: tão jovem, uma morte prematura, uma morte tão cedo. Nesses momentos que experimentamos a seca do ribeiro, do riacho, que experimentamos necessidades, dores, aflições, é muito bom a gente lembrar que Deus é a fonte da vida. A vida começa e termina quando e por que Deus quer. Por que a gente diz isso? Porque a Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba. O domínio de Deus e a autoridade de Deus, ela é plena, absoluta. Então, se eu estou vivo hoje, é porque Deus quis. Ele é a fonte da vida. Você lembra a história, a parábola que Jesus contou da vara e da videira? Jesus disse que nós somos as varas, os ramos, e Ele é a videira. Na medida em que nós estamos nele, nós temos vida. Na medida em que a gente se corta, a gente seca. E é usado para acender fogo, ou para fazer fogueira. Deus é a fonte da vida. Não é Baal, nem Axera, nem coisa nenhuma. Não é você pela sua capacidade que gera a vida. É Deus. Não é você pela sua inteligência que é capaz de dominar a sua vida e cuidar da sua vida. Porque uma das coisas que a gente aprendeu com essa pandemia é que nós somos extremamente vulneráveis. Um miserável, minúsculo, invisível vírus dá cabo da gente em poucos dias. A outra coisa que a gente aprende a respeito de Deus com essa frase é que Deus é fiel. Presta bem atenção. Deus é fiel. Ele vela, Ele cuida da sua palavra para fazê-la cumprir. Quando Deus fala, pode esperar, porque vai acontecer. Ele diz que vai chover e chove. E Ele diz que haverá seca e não há nem orvalho, nem chuva. A palavra de Deus, queridos, é a expressão do seu caráter. Na segunda carta de Pedro, há uma expressão muito interessante usada pelo apóstolo quando ele começa a ensinar sobre a volta de Jesus. E então ele cita aquele argumento que Paulo já tinha citado também. Mas como é que vocês falam que Jesus vai voltar se desde os tempos mais remotos as coisas continuam acontecendo sempre do mesmo jeito? Há o nascente do sol, há o poente do sol, e desde o nascer até o pôr do sol as pessoas fazem, acontecem, casam, dão-se em casamento, trabalham, nascem, morrem, tudo é igual. Como é que você está dizendo aí que Jesus vai voltar? Há mais de 2000 anos que Jesus disse que voltaria, e já se passaram 21 séculos, e ele não voltou. E as pessoas pensam assim: se disse e não aconteceu, é porque não há mérito nessa palavra. Essa palavra não é confiável.
Esse é o problema das pessoas. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Uma das coisas que eu fico impressionado com Elias é que ele chega para o rei e diz assim: não choverá, nem haverá orvalho, e só vai voltar a chover e haver orvalho quando eu falar. É porque o poder e a autoridade não estavam no profeta. Ele recebia o recado de quem? De Deus. De Deus. Deus é fiel. Quando Ele fala, acontece. Quando Ele promete, Ele cumpre. Amém. O que isso significa para a gente? Presta muita atenção na palavra de Deus. Leva a sério o que Deus diz. Há uma situação muito delicada que tem arruinado a pregação do Evangelho e tem destruído muitas igrejas locais no mundo inteiro. Andam a dizer que Deus é um Deus de amor. E porque Deus é um Deus de amor, Ele não vai condenar ninguém à perdição eterna. Deus ama de tal maneira o mundo que Ele não vai permitir que ninguém se perca. Mas eles esquecem que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A única maneira de você não experimentar a perdição é crendo em Jesus. Aí as pessoas dizem: não, no final das contas, não importa se você crê ou não crê, não importa se você é cristão, islâmico, budista, hinduísta, ateu ou qualquer religião, ou religião nenhuma. Não importa. No final das contas, Deus vai salvar você. Esquecem-se da palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse eu sou um caminho. Eu sou uma opção. Jesus disse eu sou o caminho. Você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos a declaração que os apóstolos fizeram: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esta é a pregação cristã. Aí vem alguém e diz assim: não, mas esse negócio de inferno não existe. Isso é uma criação da Idade Média que a igreja fez para assustar as pessoas. Esquecem-se do que Jesus ensinou claramente sobre o inferno, sobre a perdição eterna, o lago de fogo e enxofre. Esquecem-se daquilo que é a palavra de Deus. Presta bem atenção. Deus é fiel. Ele fala e as coisas acontecem. Ele promete, ele cumpre. Ele fala e o que ele fala é a verdade, porque é a expressão do seu caráter. A última coisa que eu aprendo a respeito de Deus aqui nesse texto sobre o Ribeiro Secou é que Deus cuida da gente. Olha que coisa interessante. Porque as coisas ficariam muito difíceis para Elias. Deus toma a iniciativa de preservar a vida do profeta, a tranquilidade do profeta, e esconde-o do ódio do casal de monarcas.
Deus o manda para uma região onde jamais seria achado e envia o alimento através de corvos. Você já imaginou? O corvo é uma ave de rapina. Toda a gente sabia que o corvo come carniça, come carne podre. Aonde que uma pessoa poderia imaginar que os corvos estariam levando sanduíche de pão e carne para Elias comer? Ninguém ia desconfiar disso. Deus é extremamente criativo. Ele imagina a melhor forma de proteger você. Ele cuida de você como ninguém é capaz de cuidar. Eu não quero ofender as mães aqui, porque eu sei que as mães pensam que ninguém cuida de um filho melhor do que uma mãe. Eu não quero ofender você, eu respeito muito o cuidado que você tem e sempre teve pelos seus filhos, mas eu quero que você saiba que há alguém que cuida melhor. É Deus. Deus sabe que Elias vai correr o risco de sofrer as consequências da sua pregação. E ele toma a iniciativa de colocar Elias no esconderijo. Isso me faz lembrar uma coisa interessante. Veja bem, Elias vai ser colocado numa caverna. Numa caverna? Podia ter morcego lá. Podia ter um monte de bicho lá. Mas Deus esconde o seu profeta na caverna. E todo santo dia manda o almoço e o jantar para ele. E a água ele bebia do ribeiro. Aí o ribeiro secou. É que Deus cuida, mesmo na hora da sede. Quando Deus fez o ribeiro secar, é porque Ele disse: não haverá orvalho, não haverá chuva. Não havendo chuva, não havendo orvalho, a fonte secou. E porque a fonte secou, significa que Deus não cuida mais? Deus cuida. Deus vai fazer com que novas fontes surjam. O Deus que cuida é aquele que faz brotar água no deserto. Lembra? Lembra da história? O Deus que cuida é aquele que faz abrir o mar. O Deus que cuida é aquele que faz o povo comer maná por 40 anos. O Deus que cuida é aquele que faz com que a sandália não rebente e nem a roupa se rompa por 40 anos. É esse Deus que cuida de Elias, é esse Deus que cuida da gente. O ribeiro secou, e daí? Deus é a fonte da água viva, e Ele não seca jamais. Então isso eu aprendo a respeito de Deus aqui. Deus é a autoridade suprema em todo o universo, Deus é a fonte da vida, Deus é fiel, Deus cuida da gente. Agora eu quero chamar a sua atenção para o outro lado, que agora a gente vai falar de Elias. Quem é Elias? E quando a gente faz essa pergunta, a gente deve se colocar no lugar dele. Porque Elias representa a gente, o ser humano. A gente já viu o lado de Deus, agora vamos ver o lado da gente? Elias é um profeta autêntico. Autêntico. Ele fala o que Deus manda falar. Da sua boca procede a palavra de Deus, o Deus eterno. Quer seja agradável, quer não seja, suas palavras são autênticas palavras divinas. Ele não fala o que o povo quer ouvir, mas o que precisa ouvir. Hoje, o mundo está cheio de pregação. Quando eu falo o mundo, eu estou falando das pessoas que nos servem. Estão cheios de pregação. E você sabe que muita gente não crê na pregação, porque a pregação é feita por lábios e por vidas mentirosas.
Você fala uma coisa e faz outra. A começar dos governantes, né? Você vê o governante falando em autenticidade, em moralidade, mas por debaixo da mesa você vê corrupção em todo lugar do mundo. Então o mundo está enojado desse tipo de situação de fake persons ou fake people, pessoas falsas, pessoas que falam uma coisa mas vivem outra. Nós somos como Elias e nós precisamos ser autênticos como ele, transparentes, de tal maneira que aconteça aquilo que aconteceu com o sucessor de Elias, Eliseu, quando ele foi ajudar uma senhora. Ele foi então, ouviu da senhora a seguinte palavra, o seguinte testemunho: agora sabemos que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Autenticidade, transparência. Você é o que é. Você dizer para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir e não aquilo que elas gostam ou querem ouvir. Houve um sacerdote português que foi enviado para o Brasil como missionário, e ele viveu muitos anos no Maranhão. O padre Antônio Vieira. Ele se tornou um célebre escritor, um dos mais celebrados pregadores e escritores que se conhece na língua portuguesa. Ele pregou um sermão na corte em Portugal, chamado o Sermão da 60ª semana. E ele pregou um sermão sobre a parábola do semeador, ou a parábola dos solos. Na sua conclusão, ele diz o seguinte: eu me preocupo muito quando as pessoas, depois de ouvir a mensagem, saem felizes e agradáveis com o pregador. Batem nas costas e diz: muito bem, pregador, que beleza de mensagem. Mas eu fico feliz quando as pessoas terminam o culto e saem do momento da pregação infelizes consigo próprios, porque a mensagem tocou o coração delas. É dessa autenticidade que Elias nos fala. Ele tem a coragem de denunciar o pecado e anunciar a mensagem do juízo. Você lembra da história de João Batista? Ele tinha uma aparência horrível, não por acaso ele foi anunciado como sendo o Elias, não como dizem os kardecistas, a reencarnação de Elias. Não, absolutamente, até porque Elias não morreu, ele foi levado para o céu em carruagem de fogo. Então João, ele tinha uma aparência horrível, ele vestia roupas de pele de camelo, aquilo devia de ser um cheiro horrível. Eu gosto muito de abraçar, mas não sei se teria muita coragem de abraçar João Batista com aquela roupa, desculpa usar o termo, fedorenta. Então, comia gafanhoto e mel. E se você for olhar direitinho, a mensagem dele era pau puro. Era uma mensagem de condenação, uma mensagem de juízo, uma mensagem de conclamação ao arrependimento. Sabe o que mais me impressiona? É que os evangelhos dizem que pessoas vinham de diversas cidades, lugares distantes,
para ouvir João. Gente, assim, uma multidão vinha de todos os lugares para ouvir João. As pessoas viajavam dias pelo deserto, um calor miserável, para ouvir aquele pregador rude. Sabem por quê? Porque Jesus disse que não havia nenhum homem nascido de mulher semelhante a ele. Ele era autêntico. Ele pregava não aquilo que as pessoas queriam, mas aquilo que as pessoas precisavam ouvir. É disso que nós precisamos, autenticidade. A outra coisa que a gente observa no comportamento de Elias e que se aplica a nós, é que ele era um servo obediente. Obediente. O que Deus manda, Elias faz. Não importa quão difícil ou penoso seja cumprir a vontade de Deus, Elias está sempre disposto a obedecer. Ainda quando não compreende os planos de Deus, ainda assim, Elias é um servo obediente. Eu já contei para vocês diversas vezes a minha experiência de menino, de filho de Iraci Rubem, lá em Cachoeiras de Macacu. Eu era o irmão do meio, de 5, e eu gostava muito de brincar. Então, na minha rua tinha uma molecada enorme, a gente brincava todo dia, até em dia de chuva. E você sabe de uma coisa? Eu estava a brincar, jogando bola de gude. Como é que chama mesmo em Portugal? Berlim. E havia jogo que era a vera. Sabe o que é a vera? Você jogava para ganhar a bola do outro. Então você estava jogando a bola de gude, se você ganhasse o jogo, você ganhava as bolas que o outro tinha. Eu tinha um bornal cheio de bola de gude, porque eu ganhei várias vezes dos meninos quando jogava a vera. Eu estava jogando a vera. Chega minha mãe na janela do quarto dela e diz: meu filho, vem cá que mamãe precisa mandar você ir na venda comprar uma coisa. E eu disse: estou indo, mãe. Aí, o jogo tá bom, estou ganhando. E aí, minha mãe aparece segunda vez na janela. Vem depressa, menino, você disse que vinha e não veio. Eu já vou, mãe. E continuei jogando. Até que a dona Iraci aparece no portão com um chinelo na mão e ela só diz aquelas palavras mágicas: vem você ou vou eu? Quando ela disse vem você ou vou eu disse: não tem opção, porque se eu não fosse, ela vinha, e ela vinha significa chinelo no bumbum, e eu ia ficar com o traseiro ardendo e empolado, e eu não gostava disso não. Que remédio? Larguei o jogo, larguei as bolas para lá, perdi o jogo e fui fazer o que minha mãe mandou. Mas eu obedeci na marra, entendeu? Obedeci porque se não obedecesse o pau comia, o couro comia. E agora? A Bíblia diz e o Salmo nos ensina: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabe o que é servir? Servir é obedecer, é fazer aquilo que Deus manda. Você já pensou, Deus manda você ir para a caverna e você vai cantando, assobiando, você vai feliz da vida. Deus diz para você: o corvo vai trazer só comida, e você, maravilha, louvado seja Deus. Aí Deus diz assim: o ribeiro secou, e você, louvado seja Deus. Deus chega para você e diz: vai dizer para o rei que não vai chover. E você sabe que se você disser isso, você corre risco de vida. Então, quando Deus manda você fazer coisas boas, você faz. E quando Deus manda você fazer coisas que custam, que são sacrifício. Mas quer saber uma coisa? Jesus nunca enganou ninguém, nem tapou o sol com a peneira. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Às vezes a cruz é muito pesada, e eu quero lembrar para você que cruz não é sogra, cruz é sofrimento, qualquer tipo de sofrimento. Cruz é risco de morte. Então obedeça. Eu já disse para vocês um monte de vezes, e eu vou repetir sempre porque é uma frase que eu penso que representa uma grande verdade. Quando você era criança e chegou à idade de matricular-se na escola, seus pais matricularam você e você entrou na escola para aprender o ABCD. Quando você resolveu seguir a Jesus e você pediu para ser batizado, você se matriculou na escola da obediência, porque você matriculou-se na escola para aprender o obedecer. Só muda uma letra. ABCD, obedecer. Presta bem atenção. Seja obediente. E seja obediente com alegria. Não obedeça na marra, não. Obedeça porque Deus mandou. E Deus só manda o melhor. O melhor é obedecer. Para terminar, Elias é um homem que sofre. Elias é um homem que sofre. Sofre as consequências da própria mensagem que proclama. Porque Deus disse que não haveria nem orvalho nem chuva por longo tempo. O próprio ribeiro de onde o profeta bebe água seca. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Eu penso que você já deve ter visto em Portugal, no Brasil, há uma organização religiosa que tem um slogan: pare de sofrer. É um slogan completamente errado, porque vida cristã nada mais é do que vida de sofrimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se homem, esvaziou-se e se tornou um servo, e servo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus Cristo chama a gente, ele diz: tome a sua cruz. Então essa história de reclamar de sofrimento é reclamar de ser cristão. Porque Jesus sofreu, nós também sofremos. Quando você lê o livro de Atos, quando você lê as cartas de Paulo, você fica impressionado quando Paulo diz assim: eu tive um espinho na carne e orei 3 vezes a Deus: Senhor, tira esse espinho, está doendo muito, está inflamado, eu sinto muito. E Deus disse para ele uma coisa assim: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo vai e diz assim: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Sofrimento faz parte da vida. Você está sofrendo? Pode chorar, mas não reclama não. Chora de dor, mas chore, como diz a canção, aos pés do Senhor. Porque Jesus sofreu, nós sofreremos. É importante você notar o seguinte: o sofrimento faz parte da vida. Lembra da recomendação da palavra do Senhor? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, diz Jesus, venci o mundo. O apóstolo Paulo diz: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O apóstolo Paulo nos ensina que ele declara: feliz, bem-aventurado, porque o Senhor o julgou como alguém digno de padecer sofrimentos por amor a Cristo. Então Paulo chega ao ponto de dizer: quando eu sofro, eu tenho prazer não no sofrimento, mas porque eu me identifico com Cristo que sofreu por mim.
a teologia bíblica do sofrimento é esta: é a identificação do cristão com Cristo. Ele sofreu, nós sofremos. Eu disse que ia concluir, vou mesmo. Só 2 frases para terminar. O pastor Mauro Israel Moreira foi um pastor extraordinário da primeira igreja batista em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um homem de Deus, um profeta do Altíssimo. Ele falou uma frase quando estava no auge do sofrimento de câncer no cérebro. Ele disse: Deus não tem filhos prediletos. E ele disse essa frase para se referir ao fato de que o cristão também sofre. Os efeitos da seca atingiram tanto o profeta obediente, fiel, quanto o rei rebelde e idólatra. Quantas pessoas já morreram no mundo vítimas da Covid? Infiéis e salvos. A Bíblia diz que Deus manda a chuva e manda o sol, manda a neve e manda o gelo, para ímpios e para crentes. Deus não tem filhos prediletos. E a outra frase: o ribeiro pode secar, mas a providência de Deus jamais secará. Deus tem solução para a nossa vida quando o ribeiro seca. Outra fonte Deus faz surgir. Lembra bem disso. O ribeiro secou? Secou. E daí? E daí que Deus é a fonte da água da vida. Ele faz brotar água no deserto. Ele dá solução para todos os problemas. Então confie na soberania, no cuidado, no poder, na autoridade do Senhor. Ele cuidará da gente. Nós vamos cantar agora uma canção que nos faz lembrar dessa realidade. A canção se chama Rompendo em Fé. E eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos louvar ao Senhor. Prova
Vamos orar? Senhor, a nossa oração agora a Ti é que o Senhor nos torne autênticos, filhos Teus, obedientes, filhos Teus, e gente que não tem medo de sofrer por amor a Ti, porque Jesus sofreu o peso e a condenação do nosso pecado na cruz por nós. Ó Deus, nós somos tão frágeis, tão vulneráveis. Sem a Tua graça, somos incapazes de prosseguir. Por isso nós te pedimos, derrama sobre nós a Tua graça e manifesta em nós o Teu poder, para que o mundo creia que Tu enviaste Jesus, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, para que o mundo creia pela Tua palavra, dita por nossa vida e por nossa boca. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação, o poder e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós e com todo o Teu povo em toda a face da terra, desde agora até a volta do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Nosso desejo, nossa oração é que você tenha uma semana muito abençoada, muito produtiva. Obrigado, Alexandre e Wanda, por terem vindo nos visitar. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Agora, no final, se você trouxe a oferta, o dízimo, quer dedicar ao Senhor, então eu vou pedir a Joca e a Arthur que eles vão recolher a sua contribuição e vão contar. Silvio, pode ajudar? Então, Joca, Silvio e Arthur, você pode entregar a eles e eles vão recolher e vão contar para ser contabilizada no nome da família. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Jussara.